Crollo pode estar atrás da habilidade de um dos príncipes e isso muda completamente a guerra de sucessão. Além disso, Hisoka permanece se movendo e agindo como um caçador, preparado para atacar qualquer um que seja interessante. No fim, a segunda luta entre os dois vai ser decidida por um único fator: o tempo. Será que o Crollo consegue roubar a habilidade certa antes de ser encontrado? Porque se ele não conseguir, é apenas questão de tempo até que a aranha deixe de existir. Pessoal, matar o Hisoka uma vez não resolveu nada. Ele voltou à vida utilizando suas próprias habilidades e voltou completamente diferente. Parou de tratar a trupe como um alvo de luta interessante e passou a caçar cada membro individualmente como execução pessoal. E isso muda completamente a própria abordagem do Crollo, porque ele não está mais lidando com o Hisoka que só queria um duelo memorável. Ele está lidando com um predador que já provou na prática que a própria morte não é obstáculo suficiente para impedir ele de continuar agindo. Isso significa que o Crollo precisa de algo além de simplesmente vencer outra luta. Precisa de uma forma de garantir que o Hisoka não escape, não controle o ritmo do combate, não utilize a morte como vantagem estratégica e, principalmente, não volte outra vez depois de cair. E existe um agravante real nessa própria equação. O Hisoka já conhece bem a lógica do Skill Hunter, já viu o Crollo montar estratégias inteiras baseadas em múltiplas habilidades combinadas e sabe que ele depende fortemente de preparação, cenário controlado e condição específica para funcionar no próprio auge. Isso significa que o Crollo precisa de algo que o Hisoka simplesmente não consiga prever, uma peça completamente fora do próprio repertório conhecido que ele já estudou de perto. E, pelo que vimos durante o capítulo 406, ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir a peça que está faltando. Afinal, ele já declarou que a aranha continuará existindo mesmo se ele morresse. Esse tipo de afirmação revela um Crollo mais vulnerável, mais disposto a sacrificar, mais radical e cada vez menos preocupado com a própria autopreservação. Eu diria em poucas palavras que depois da morte do Cortopi e do Shaunark, ele enlouqueceu. Ele parece muito mais focado em garantir a continuidade da trupe do que em garantir a própria sobrevivência pessoal. E isso importa bastante para a teoria, porque um Crollo disposto a morrer é um Crollo capaz de aceitar condições absurdas, entrar em áreas que normalmente ele evitaria e fazer apostas impossíveis só para eliminar o Hisoka de uma vez por todas. E aqui entra o detalhe mais importante de toda essa teoria. Nós já sabemos que o Crollo está utilizando uma habilidade chamada de Love Dial 6700, pertencente originalmente a uma pessoa chamada de Narumi McGate. Essa técnica conjura um telefone capaz de discar critérios específicos e localizar a pessoa que mais se encaixa neles, indicando a direção exata de onde ela está. O Crollo usa essa mesma habilidade repetidas vezes durante o funeral do nono príncipe Hulkenberg, tentando localizar alguém específico dentro daquela multidão. Contudo, ele não consegue achar a pessoa na primeira tentativa, mas conclui, através do próprio resultado da busca, que o alvo dele está localizado nos andares superiores do navio, exatamente onde ficam os príncipes e a realeza de Kakin. Isso confirma que a habilidade que o Crollo está atrás possivelmente será de alguém envolvido com a realeza do Império, podendo até mesmo ser um dos príncipes participantes. Diante disso, pessoal, vale a pena reparar que a Love Dial 6700 carrega um número limitado de usos, o que reforça o peso estratégico de cada tentativa. O Crollo não está apenas tentando a sorte repetidas vezes sem consequência nenhuma. Cada uso dessa habilidade representa um recurso finito, sendo gasto em uma busca extremamente específica, o que só reforça o quanto ele já sabe, com bastante clareza, exatamente o tipo de perfil que ele está tentando localizar dentro daquele navio gigantesco. Pessoal, o Togashi já revelou através do próprio Crollo a existência de 3 relíquias sagradas de Kakin, utilizadas dentro da própria cerimônia da Guerra de Sucessão: a Urna da Semente, o Go Shintai e a Lâmina da Orientação Divina. Diante disso, o raciocínio dele é direto. Para conseguir roubar uma habilidade rara o suficiente para derrubar o Hisoka de uma vez por todas, ele precisa primeiro cumprir uma condição extrema, descrita pelo próprio personagem como roubar um item de nível de tesouro nacional, antes mesmo das condições normais de ativação daquela técnica em específica. Isso muda completamente o tipo de plano que ele está pondo em prática. As relíquias de Kakin podem acabar se tornando uma condição extra para ele conseguir a habilidade que ele está atrás. Imposta essa informação, existe uma teoria mais antiga, bastante popular entre os fãs, sugerindo que o Crollo pretendia roubar a própria urna cerimonial e, de alguma forma, obter uma besta guardiã para si mesmo. Galera, é uma teoria incrível, mas carrega problemas lógicos sérios, ao menos se olharmos de forma direta. Primeiro, que a urna parece estar ligada diretamente ao sangue real de Kakin. Depois, o Crollo não é um príncipe. Também a cerimônia já aconteceu há muito tempo e as bestas guardiãs seguem regras parasitárias amarradas especificamente ao próprio ritual de sucessão. Só que assim, isso não invalida completamente a ideia da urna dentro dessa história. Como esse artefato é uma das
fontes para gerar um poderoso Nen, ele pode ser utilizado de diversas formas, seja invocando uma besta guardiã ou utilizando esse Nen para impor uma nova condição na sua Skill Hunter, facilitando o roubo de uma habilidade que ele precise. E é justamente todo esse cenário que pode colocar ele no caminho direto de algum príncipe específico, incluindo o próprio Tseredenish. Dito isso, aqui está um detalhe curioso que reforça essa teoria. O Chrollo demonstra conhecimento bastante preciso sobre os próprios artefatos sagrados de Kakin, um nível de detalhe que nem todos os príncipes parecem dominar completamente. Isso sugere fortemente que ele conta com alguma fonte privilegiada dentro do próprio Império, seja ligado ao Reino Asumi, seja ligado a Beyond Netero, seja apenas algum agente interno espalhando informação sensível para fora dos próprios muros da realeza. Enfim, o Chrollo não parece perdido dentro daquele navio gigantesco, parece alguém que já sabe, com precisão suspeita demais para ser coincidência, exatamente o que está procurando e onde provavelmente vai encontrar. Também vale considerar que a própria família real já parece saber da presença da trupe a bordo, deduzindo através de contato dentro da máfia que o verdadeiro objetivo do grupo nunca foi apenas caçar o Hisoka. Isso cria um jogo de xadrez silencioso, onde tanto o Chrollo quanto a própria realeza de Kakin já sabem, cada um à própria maneira, que existe um interesse mútuo disputando as mesmas relíquias sagradas escondidas nos andares superiores do navio. Além disso, o Chrollo parece estar prestes a se mover, porque o momento atual do navio reúne uma quantidade absurda de fios narrativos convergindo ao mesmo tempo. O príncipe Benjamin agindo finalmente, planejando acabar com a guerra nas próximas 12 horas, a falsa morte de Tseredenish, o TSK-17 sendo espalhado por todos os lugares, Kurapika tentando localizar o Wobble e a volta de Gon e do Killua. Além disso, as máfias sabem muito bem o que estão fazendo e com certeza irão se aproveitar caso o príncipe Benjamin caia. Enquanto os príncipes se preocupam apenas em vencer a guerra de sucessão, muitos ao redor deles estão jogando o próprio jogo. E o Chrollo é especialista em utilizar exatamente esse tipo de caos como cortina de fumaça, e Yorick Knew já provou isso muito bem. Ou seja, em meio a esse colapso generalizado de ordem, ele pode subir para os andares superiores, se aproximar das relíquias, cruzar o próprio caminho de um príncipe em específico e roubar algo que, em qualquer outra circunstância, seria praticamente impossível de alcançar. Dito isso, eu quero que vocês prestem bem atenção agora. A habilidade de Tseredenish é uma das mais absurdas de toda essa guerra. Eu já expliquei em outros vídeos e eu não vou ficar repetindo, mas ela envolve alteração de linhas temporais, permitindo que ele antecipe ataques, escape de mortes aparentemente certas, se reposicione com antecedência e manipule completamente a percepção do próprio adversário sobre o que realmente aconteceu. Partindo desse princípio, nós temos que o Chrollo nunca foi um lutador movido por uma força bruta pura. Ele é, antes de tudo, um estrategista obcecado por controle absoluto de informação. E a habilidade de Tseredenish entregaria a ele exatamente esse tipo de vantagem. Condição específica, leitura antecipada, armadilha perfeita e a possibilidade real de matar um adversário antes dele sequer entender que o próprio combate já tinha começado de verdade. E existe um paralelo temático interessante escondido nessa própria escolha. Assim como o Chrollo sempre tratou o Nen como uma linguagem a ser decifrada, colecionada e reorganizada dentro do próprio livro pessoal dele, Tseredenish trata o próprio futuro quase como um roteiro editável, algo que pode ser reescrito com o cuidado certo. Ou seja, os dois personagens, cada um à própria maneira, encaram o poder não como uma força bruta a ser imposta, mas sim como um sistema de regras que podem ser dobradas por eles no momento certo. Em contrapartida, pessoal, o Hisoka é essencialmente um lutador de improviso, criatividade constante, leitura corporal apurada, adaptação instantânea, pressão psicológica e uma capacidade quase natural de transformar qualquer objeto comum em uma armadilha mortal. Ou seja, se você parar para pensar, a habilidade do quarto príncipe neutraliza exatamente esse tipo de vantagem, permitindo enxergar a própria intenção do inimigo antes mesmo do golpe chegar até o alvo. Basicamente, contra alguém como Hisoka, isso é praticamente devastador. E se o Chrollo, já reconhecido como um dos melhores planejadores de toda a obra, ganhasse a chance real de prever 10 segundos à frente, agindo dentro de uma realidade que o Hisoka ainda acredita ser diferente, essa vantagem se tornaria monstruosa demais para qualquer adaptação em tempo real conseguir superar. Bom, como sabemos, durante a primeira luta, o Chrollo venceu o Hisoka através da preparação extrema. Cenário favorável, multidão com recurso tático, várias habilidades combinadas, confusão generalizada, marionetes, explosões controladas e manipulação de cadáveres espalhados pela própria arena. Agora, dentro do Black Whale, esse mesmo nível de controle simplesmente não existe. O Hisoka está solto em algum lugar, a trupe está espalhada, as máfias estão sendo presas e o próprio ritual de sucessão adiciona variáveis demais para qualquer plano tradicional dar conta sozinho. Diante desse contexto, a habilidade de Tseredenish resolveria exatamente esse problema específico. Ao invés de precisar preparar tudo com antecedência, o Chrollo passaria a reagir com informações praticamente perfeitas durante o próprio combate, carregando o palco inteiro dentro dos próprios olhos, ao invés de precisar montá-lo fisicamente
com antecedência. Diante disso, eu preciso falar uma coisa. Eu sei que parece tudo muito perfeito, mas vale a pena falar um pouco da dificuldade de alcançar essa habilidade. Primeiro de tudo, depois do que aconteceu no capítulo 417, Tseredenish não vai aparecer nem tão cedo. Segundo, mesmo que o Crollo encare o príncipe, ele precisa fazê-lo atender às condições da sua habilidade Skill Hunter, que são extremamente difíceis de serem cumpridas. E mesmo que o Crollo invente uma história que faça sentido, Tseredenish ainda tem a sua besta guardiã que não permite que pessoas mintam para ele. Ou seja, o Crollo vai precisar adicionar uma condição específica para mudar as regras da própria habilidade, porque se Tseredenish entrar em Zetsu, tudo acaba. Não importa o que o Crollo faça, a realidade já vai ter sido alterada. Então, pensando nisso, tudo vai depender do quão bem preparado o líder da aranha estará quando esse momento chegar. Enfim, vamos continuar, porque outro fator que pode não ter ficado muito claro é como que o Crollo teria acesso ao quarto príncipe, mas isso é fácil de a gente imaginar. Benjamin atacou Tseredenish justamente em um momento que ele estava em Zetsu profundo, forçando sem perceber uma demonstração real da própria habilidade de sobrevivência dele. Ou seja, quando Tseredenish utilizou o Parallel Future para escapar da própria morte, mais gente ao redor pode ter percebido que algo impossível acabou de acontecer, e esse tipo de rumor específico tende a se espalhar rápido dentro de um ambiente cheio de soldados, mafiosos e guardas. Crollo é exatamente o tipo de personagem que se interessaria na hora por uma habilidade capaz de sobreviver a um assassinato direto e completo. Ou seja, basicamente, o Benjamin pode acabar tendo revelado, sem intenção nenhuma, a existência exata da peça que o Crollo estava procurando esse tempo todo. Dito isso, existe ainda uma camada interessante por trás da própria origem dessa habilidade. Teta tentou, em algum momento, atrasar o desenvolvimento de Tseredenish, direcionando o treinamento dele especialmente para Zetsu, na esperança de criar uma brecha real para eliminá-lo antes que ele se tornasse perigoso demais. Só que essa mesma tentativa pode ter, sem querer, moldado exatamente a condição perfeita para a própria habilidade dele nascer daquele jeito em específico. E isso reforça algo importante. Tseredenish é um usuário moldado por engano, paranoia constante e uma tentativa de assassinato que se transformou, através do próprio Nen, na regra fundamental de todo o poder dele. E é exatamente o tipo de origem retorcida que combina perfeitamente com o próprio mundo obscuro de Crollo Lucifer. Bom pessoal, agora que vocês já entenderam toda a lógica narrativa e poética que o Togashi vem colocando entre esses dois personagens, vamos imaginar algo a mais. Lembra que eu falei que a ideia do Crollo conseguir uma besta guardiã parecia muito difícil no começo? Mas e se ele tivesse um conjunto de habilidades que permitisse ele fazer algo desse tipo? Além disso, por mais que exista uma maldição ou uma anti-técnica nas relíquias, o Crollo poderia utilizar a habilidade de futuro paralelo para testar isso diversas vezes até encontrar uma maneira de burlar as medidas de segurança. Ou ele pode simplesmente encontrar uma maneira de roubar uma besta guardiã por algum tempo, ganhando os efeitos de proteção. Imagina só esse cenário. Caso ele consiga a besta do Tseredenish, ele conseguiria extrair todas as informações necessárias sobre as relíquias e poderia utilizar isso na sua luta final contra o Hisoka. Eu sei, são muitas possibilidades, mas conhecendo o Crollo, eu tenho certeza que seja lá o que ele decida fazer, vai ser algo completamente absurdo e talvez seja a última coisa que ele fará, pois custará a sua vida. Porque, como falamos, no fim, o verdadeiro obstáculo final contra o Hisoka nunca foi simplesmente vencer a luta. Foi impedir qualquer tipo de reação automática pós-morte, do mesmo tipo que trouxe ele de volta. Com uma habilidade de previsão de futuro em mãos, Crollo poderia antecipar exatamente o momento em que o Hisoka tentaria ativar qualquer truque de sobrevivência, permitindo golpes capazes de destruir o corpo, imobilizar membros específicos ou apagar a aura residual antes que qualquer reanimação tivesse chance real de funcionar. Basicamente, para matar o Hisoka de verdade dessa vez, o Crollo não precisaria apenas vencer o próprio combate, precisaria garantir que ele nunca mais se levante e cause danos para os seus amigos. Afinal, mesmo sem a cabeça, a aranha continuará viva. Bom pessoal, além disso, eu quero que vocês se lembrem que o Hisoka não vai ficar parado. Ele entrou nesse navio como predador e vai caçar quem ele quiser, quando ele quiser. E aí, somente quando o Crollo realmente conseguir roubar a peça certa, o próprio predador pode descobrir tarde demais que estava seguindo uma trilha desenhada especificamente para ele desde o início. E talvez essa seja a ironia mais elegante de toda essa guerra. O homem que sempre viveu buscando o próprio ápice do combate imprevisível pode acabar caindo justamente para alguém que aprendeu a eliminar a imprevisibilidade da equação por completo. Bom, agora é com vocês. Me conta aí, você acredita que o alvo real do Crollo é mesmo Tseredenish? Também você acha que Skill Hunter conseguiria roubar uma habilidade tão amarrada à besta guardiã de um príncipe? E por fim, você espera ver o Crollo sobrevivendo a esse confronto final contra o Hisoka ou prefere um duplo desfecho trágico para os dois, encerrando de uma vez por todas essa rivalidade que já atravessa a obra inteira? No mais, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like. E caso você queira entender um pouco mais como o poder de Gene Freaks funcionará no final da obra, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela.